Olá a todos! Me chamo Andresa Sales Baroni, sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição, PPGAN, e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento de formulações filmogênicas para obtenção de compósitos a partir de caqui, farinha de casca de laranja e glicerol, realizado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com os meus parceiros, Júlia Rabelo Vaz Mateus e meus orientadores, professora doutora Ana Elizabeth Fay e professor doutor Ricardo Felipe Alves Moreira. Novas tendências de mercado apontam para o desenvolvimento de embalagens biodegradáveis a partir de excedentes vegetais e resíduos agroindustriais, pois produzem filmes capazes de serem reincorporados ao meio ambiente em um curto espaço de tempo, reduzindo o acúmulo desses resíduos e, consequentemente, a utilização de plásticos convencionais de origem fóssil, desta forma apresentando benefício ambiental de duplo impacto positivo. Além disso, contribuem com a presença de compostos bioativos nos filmes, o que pode levar a uma embalagem ativa de alimentos. Nesse cenário, destaca-se o caqui, uma fruta com grande volume de produção no país e que apresenta uma composição química rica em carboidratos, fibras, compostos ativos com propriedades antioxidantes como os polifenóis, carotenoides e taninos. Cabe ainda ressaltar que, embora o Brasil seja o maior produtor de caqui de toda a América, ocupando a quinta posição mundial, observa-se uma expressiva perda pós-colheita relacionada a esta fruta, reforçando a necessidade de se estudar novas rotas de aproveitamento que visem agregar valor a este produto. Os resíduos cítricos, por sua vez, são globalmente abundantes e desafiadores, já que são materiais quimicamente interessantes e subutilizados. Durante o processamento industrial para a produção de sucos, a laranja gera em média 50% de resíduo em relação à sua massa total, correspondente à massa de sua casca. Esse resíduo contém alto teor de pectina, fibras dietéticas, celulose, hemicelulose, amido, lignina, flavonoides e óleos essenciais, e vem se mostrando interessante em diversas aplicações tecnológicas, inclusive como aditivo de reforço mecânico e de veículo de bioativos em plásticos de base biológica. Esta temática está alinhada com o conceito de economia circular, que repensa as práticas econômicas e objetiva manter produtos, componentes e materiais em circulação, tirando o máximo proveito de seu valor e utilidade entre ciclos técnicos e biológicos, inspirada nos conceitos cíclicos da própria natureza. Desta forma, o objetivo deste estudo foi desenvolver diferentes formulações à base de caqui, farinha de casca de laranja e glicerol, através do método de casting, e avaliar as características mecânicas dos filmes obtidos. Como metodologia, temos primeiramente o preparo da matéria-prima. O caqui e as cascas de laranja foram obtidos em um mercado local do estado do Rio de Janeiro. Ambos foram lavados e sanitizados. Para a obtenção do purê, o caqui foi triturado em um liquidificador convencional até estar totalmente homogêneo. Já as cascas de laranja foram secas em uma estufa ventilada a 65 graus Celsius por 6 horas. Após isso, as cascas foram trituradas em um liquidificador convencional por 5 minutos. Novamente, as cascas de laranja foram levadas à estufa, desta vez a 90 graus Celsius por 1 hora para controle microbiológico, e trituradas por 1 minuto em um liquidificador. Os filmes biodegradáveis foram obtidos através do método de casting, a 60 graus Celsius por 5 horas. 6 formulações foram preparadas utilizando diferentes concentrações de purê de caqui, farinha de casca de laranja e glicerol, conforme apresentado nessa tabela, onde o purê de caqui varia de 0% a 100%. A farinha de casca de laranja varia de 0% a 96%. E o conteúdo de glicerol varia de 0% a 8%. A espessura dos filmes foi mensurada utilizando um micrômetro digital, onde foram medidos 6 pontos diferentes de cada amostra de filme. As propriedades mecânicas foram analisadas utilizando o Universal Test Machine, onde a tensão na ruptura e a alongação na ruptura foi determinada em quintuplicata para cada amostra de filme. Como resultado, obtivemos
F2 não resultou na formação de filmes. F4 originou filmes demasiadamente quebradiços. E F5 produziu filmes pouco maleáveis. Além disso, observou-se que concentrações de glicerol acima de 10% produz filmes extremamente frágeis. Sendo assim, F1, F3 e F6 resultaram em filmes contínuos, homogêneos e maleáveis, os quais foram escolhidos para avaliação nas propriedades mecânicas. Observou-se que a adição de farinha de casca de laranja promoveu um aumento esperado da espessura dos filmes, tendo em vista a maior adição de componentes da matriz polimérica, sendo observado nos filmes F3 e F6. Estudos demonstram que a incorporação de fibras em polímeros biodegradáveis aprimora sua resistência mecânica, como pode ser observado no filme F3, onde a incorporação de farinha de casca de laranja, que é fonte de pectina, promoveu um aumento significativo dos valores de tensão na ruptura, formando uma matriz mais compacta e coesa, associada à alta afinidade química entre a pectina e purês de frutas. Já o conteúdo de glicerol tem efeitos complexos nas propriedades mecânicas dos filmes, pois interage com a matriz polimérica, rompendo as ligações de hidrogênio que conferem estabilidade à cadeia e favorecendo a mobilidade molecular. Desta forma, nota-se uma diferença significativa entre os filmes F1 e F6, devido ao fato do filme F6 apresentar uma maior proporção glicerol-farinha de casca de laranja, o que confere maiores valores de alongação na ruptura, proporcionando a preservação da flexibilidade dos filmes. Até onde nosso conhecimento alcança, este é o primeiro estudo relatando filmes à base de purê de caqui e farinha de casca de laranja, que apresentam potencial para embalagem de alimentos, demonstrando a viabilidade do uso da farinha de casca de laranja como aditivo de reforço mecânico nos filmes. Além disso, mais estudos estão sendo realizados para verificar as propriedades de barreira, propriedades bioativas e de aplicação desses filmes em diferentes matrizes alimentares. Aqui encontra-se o meu e-mail pessoal. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo ou com a minha orientadora Ana Elizabeth. E o site do nosso programa de pós-graduação, onde vocês podem encontrar mais informações sobre o nosso grupo de pesquisa. Gostaria de agradecer à CAPES pelo apoio e todos os demais órgãos citados aqui. Muito obrigada pela oportunidade de participar desse workshop maravilhoso.